Fala aí, pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Que dá pra gente falar desse empate do Flamengo com o Internacional por 1-1, hein? Na verdade, você viu o que o Felipe acabou falando após o jogo? Na boa, eu não sei você, mas eu fiquei de fato preocupado, cara. Eu vou até passar aqui pela resposta do treinador, onde normalmente a gente precisa falar algumas coisas, né? Normalmente a coletiva de imprensa é uma chato pra dedéu que algumas oportunidades é bem descolado do que... É uma coisa muito protocolar. O Felipe Luiz até saiu um pouco daquele protocolo, tá? De falar aquilo que normalmente, né? Mas acabou preocupando. E eu quero falar nesse vídeo, além sobre isso, eu quero falar sobre a estreia do Lucas Paquetá, pois, infelizmente, a gente não ganha dinheiro. Se a gente enriquecesse por acertar onde um técnico vai colocar o jogador, uma contratação, eu acho que, meu irmão, a gente estava fazendo churrasco aí todo dia. Porque, olha... meu irmão, dito e feito, né? Dito e feito. O Paquetá jogou, de fato, naquela posição, porque agora dá pra fazer um julgamento melhor, né? Que ele inicia como titular. E ele entra naquela posição que eu havia falado pra vocês, que é a posição que o Gerson jogava, que é a posição que houve uma tentativa inicial com o Saul, lembra? Paquetá jogou naquela posição ali pelo lado direito. E aqui eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, esse aqui foi o mapa dele. Então você vê que é um posicionamento pelo lado direito, onde, quando ele tiver a bola, ele cai um pouquinho mais por dentro, pra dar aquele corredor ali pro Royal. Coitado do corredor, né? Verdade é essa. E aí ele cai um pouquinho mais por dentro e o lateral direito ocupa aquele espaço. E quando ele tá sem a bola, o Flamengo se transforma num 4-4-2, teoricamente, porque sem bola, time horroroso sem bola. Vamos falar a verdade. Pô, eu já tô falando aqui pra vocês antes, tá? A gente vai passar pelo jogo e tal, vou passar pela fala do Felipe, que na minha opinião ela foi preocupante, algo que ele acabou diagnosticando e falando ali. Mas a gente não precisa ficar todo cuidadoso, cheio de dedo. Vamos falar a verdade, pô. Todo mundo já barbado, já. Só é olhar o jogo, pô. Fica cheio de... Parece que tá falando com uma criança. Cheio de cuidado, muito cuidado. Vamos sem melindre, pô. Vamos falar o que de fato é a realidade. Eu acho que é bem melhor pra se encarar as coisas já, e até pra evoluir. E aí no sem bola, na teoria, né, o Flamengo vira ali 4-4-2 e aí ele vira o jogador pelo lado direito. Então, né, uma imagem então pegando aí só pra ilustrar as situações. E o gol do Internacional, infelizmente, passou ali. Inicia com um passe errado do Lucas Paquetá, que ia tentar encontrar ali o Arrascaeta. Ali por dentro, quando o Paquetá, conforme o jogo vai passando, é aquilo. E aí, isso é outra coisa. Não é só a questão física, não é? Isso é uma outra coisa, é a questão de entrosamento mesmo. E aí o atleta passa, não importa se ele chega em janeiro, se ele chega em maio, se ele chega em setembro. O entrosamento, ele vai tentando ali se encontrar, né? Até daqui a pouco já tá ambientado. Ele errou o passe por dentro. Aí já era. Porque aí entra um problemaço do Flamengo. Perdeu a posse da bola, Deus nos acuda. Você viu isso, pô. Você viu? Perdeu a posse da bola, Deus nos acuda, irmão. O Pulgar vai ficando pelo meio do caminho, o Léo Pereira tenta caçar, não faz a falta, fica pelo meio do caminho, e o Léo Ortiz, ele não fica pelo meio do caminho porque ele não tenta dar bote, pô. Aí ele tenta cercar e correndo pra trás. Aí vai correndo pra trás, perde lá e o Inter faz o gol. O sem bola do Flamengo é uma coisa terrível. Passa pela fala também do Felipe, que eu vou mostrar aqui pra vocês, mas é um fato, né? Aí o time parece que tá descarregando um caminhão. Tá cheio de cimento, de areia. E, nossa, aí fica terrível. E aí é um indicativo que tu fala, a perna tá pesada da galera. Quando perde a bola, principalmente, é nítido. Quando vai perder a bola, você vê que o Flamengo... E aí se desencontra, o Internacional tem espaço. Como eu falei ontem na live, eu repito, o campo tá grande pro Flamengo preencher. Tá grande. Então quando você perde a posse da bola, onde você precisa... O campo tá extenso, o adversário parece estar mais rápido do que ele é. Não é? O Alan Patrick, por exemplo, não é um jogador veloz, mas em determinadas situações do jogo, vamos falar, pô, né? Em determinadas situações do jogo, quando ele girava sobre um jogador do Flamengo, parecia que ele era um menino veloz, porque o jogador do Flamengo não chega no cara. Não chega. Então, assim, individualmente até os atletas do Flamengo vão perder nos duelos, porque é uma situação complicada, muito complicada. E aí, vamos lá. Antes de eu puxar aqui a fala do Felipe, é importante a gente ressaltar o seguinte. A galera tá mal pra cacete. Tá? Agora, tem alguns que, ou por omissão, ou por menos participação, ou por uma tarefa mais simples, não importa. Alguns aparecem mais do que outros.
né? Ou a situação do jogo. Por exemplo, o Flamengo tentou quase 40 cruzamentos no jogo, passa muito então pelo lateral. O Royal já apoia mais do que o Alexandre, então vai, Royal, vai cruzando. E aí tu vai vendo, vai falando, meu Deus do céu. Nada que um outro jogador também na hora de cruzar iria errar, mas aí fica o Royal cruzando, e vai cruzando mal pra caramba. Vai tentar construir por dentro, aí o Pulgar vai, erra, aí entra depois o Everton, aí vai entrando o Lino, vai, enfim. Vai agrupando a galera lá e ninguém vai conseguindo resolver nada. A verdade é essa. O Felipe Luiz falou um negócio, só falando, agora é legal, daqui a pouco é preocupante, mas agora é legal. É um recado nosso, né, só pra te lembrar do nosso cupom lá na GoCase. Lembrando que a gente tá no mês de fevereiro e é um mês muito legal na GoCase, pois os produtos entram em promoção devido ao aniversário da marca, tá? Faz aniversário esse ano, então os produtos estão em promoção. Capa de celular, oficial do Flamengo, copo térmico, original do Flamengo. Você pode personalizar com seu nome, como eu personalizei aqui com o meu, garrafa, mochila. Tem muita coisa legal e vale a pena você passar lá para ver os itens todos em promoção, tá bom? E com o nosso cupom Godoy, você ganha ainda o desconto sobre os produtos que estão em promoção. Então vale bastante a pena você conferir. Eu deixo o link na descrição do vídeo, também deixo aqui no nosso comentário fixado. Ao clicar no link, você já entra no catálogo de todos os produtos oficiais do Flamengo. Tudo licenciado, tá bom? Então, cupom Godoy, dá uma conferida lá na GoCase. O Felipe falou o seguinte, cara. O Felipe falou do Paquetá. Né, ele acaba sendo perguntado ali sobre o Paquetá, e aí o Felipe Luiz falou sobre o Paquetá, e assim, falou que a gente acabou vendo, né, ao longo da partida, sobre posicionamento e tal. Ele pode jogar em todas as posições do ataque, ele se associa muito bem com o lateral, consegue jogar em toda a faixa do campo, fazer o ida e volta, mas pode jogar em outras posições que não só ali na ponta, como ele acabou jogando, né? Acaba sendo um ponta, como pela característica ele vira da ponta para dentro, não é isso? Ele é muito determinante, diferente, você vê a qualidade que tem, mesmo não estando na melhor forma física e tal. Essa foi a do Felipe Luiz. Mas o que eu quero falar aqui sobre o Felipe Luiz é a outra resposta que ele deu, que já mudou um pouquinho aquilo que ele já vinha falando anteriormente e tal. Vamos lá, vamos aos poucos. Reconhecer o jogo ruim da equipe. Me lembrou muito o jogo contra o Táchira na Libertadores. Algumas ações sem tempo. É evidente que ainda falta muito da parte física. Vamos lá. Já mudou um pouco do que o próprio Felipe Luiz havia falado. Que eu acho agora mais sincero, mais realista e mais fidedigno ao que os olhos de milhões de torcedores estão vendo. Não adianta ficar com cuidado. As pessoas estão vendo. Então, eu acho que agora já mudou o tom, sobretudo sobre a parte do atleta, de não estar preparado e tal. Mas calma, vamos lá. Estão chegando tarde, fazendo a pressão atrasada, a bola escapa do pé e isso vai ligando ao mental. Você cansa mais, pensa pior, toma decisões erradas. Pelo que eu conheço deles, ainda vai levar um pouco de tempo, mas a gente vai voltar. Pelo que eu conheço deles, ainda vai levar um pouco de tempo, me preocupa, irmão. Me preocupa. Me preocupa. Porque o calendário, infelizmente, irmão, amigo rubro-negro, o calendário, ele não vai esperar o Flamengo. Ele não espera. A gente sabe que é um calendário especial nessa temporada, e o Flamengo, então, nitidamente, e verbalizado agora pelo seu treinador, ele entra precisando de algo que não tem, que é tempo. O Flamengo não tem esse tempo. O Campeonato Brasileiro já foram 2 rodadas, por exemplo. E quando estará? Então dá uma preocupada, tá? Essa fala do técnico Felipe Luiz. E aí ele completa dizendo que eu não tenho dúvidas que vamos melhorar, tenho certeza que as pressões encaixarão, as linhas subirão juntos. Hoje vi meu time muito exposto, tivemos mais perto da derrota do que da vitória, sem sombra de dúvidas, e além disso, o empate que o Flamengo acha, pois o Flamengo acha o empate ali num pênalti, numa jogada que não foi nem uma jogada trabalhada do Flamengo. De fato, isso aí condiz muito com o jogo. O Flamengo achou até esse um ponto, um excesso de cruzamentos, um jogo muito pobre, um Flamengo que, assim, nitidamente está despreparado para o que ele estava ali. É um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, enfrentando ali o Inter, e não está preparado para esse tipo de jogo. Ele não está preparado para esse tipo de jogo. Eu acho que essa franqueza do Felipe Luiz, ela né, é mais realista, embora ela preocupe, porque o calendário não vai parar, você vai ter mais jogos importantes, os pontos
que você vai acabar perdendo, eles ficarão para trás e você não vai recuperar aqueles pontos perdidos, você vai ter que conquistar novos pontos, mas os que foram perdidos vão ficando para trás. A impressão que me dá, tá? É que o Flamengo, ele entrou numa fase, ele entrou num jogo, ele entrou numa disputa sem estar preparado para aquilo. Então ele vai mostrando somente as suas fraquezas físicas, fraquezas mentais, todas as fraquezas, mas também uma fraqueza de jogo. O jogo não tá rolando. O time tá parece sem saber o que fazer. Reflexo, sintoma de um time que não sabe o que fazer com a bola. Começa a alçar. É o principal sintoma. O time, quando tá muito pobre, o atleta, quando ele não sabe muito bem o que fazer com a bola, ele chega na intermediária e começa. E o Flamengo, por várias vezes, entre esses quase 40 cruzamentos que o Flamengo fez, a grande maioria deles eram jogadas próximo à entrada da área, e aí você começa a tentar chuveirar. Você se desfaz da bola e vê o que vai rolar lá dentro da área. E o Flamengo dentro da área, vocês sabem, né? Não acaba não dando nenhum perigo. O jogo, tecnicamente, a galera, né? A bola só vai espirrando. E aí quando chega, não chega. Aí tenta chegar no Bruno não chega. Aí é aquilo, né? O Bruno tá mal, sai Bruno. Aí entra o Pedro. É a mesma coisa. Então, enfim. E aí com isso o Flamengo vai... Cara, o Flamengo achou esse um ponto, tá? Se a gente parar pra olhar friamente, poderia ter sido pior. Poderia ter sido mais uma derrota. Mas de qualquer modo, tem nada pra se comemorar. Porque não encontrou o que o Flamengo precisa, que é a vitória. Eu quero trazer um vídeo pra vocês sobre essa, em aspas, preparação do Flamengo e o que algumas pessoas especialistas falam sobre essa defasagem que o Flamengo está demonstrando, cientificamente até, o quanto isso impacta no jogo. No jogo. Será que teve um erro? Não teve um erro? Por que o Flamengo chega tão com falta? Poderia ter ido chegar melhor? Como? Enfim, eu vou trazer um vídeo sobre isso com especialistas de fato, tá? Com pessoas do ramo, profissionais, sobre essa questão. Vou trazer, pode deixar. Deixa o seu like, até o próximo vídeo. Tamo junto, um grande abraço aí a todos. Valeu!